Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre... Eu quero começar tratando, você sabe que a palavra de Deus, ela sempre é revelada, e eu quero começar tratando de um assunto muito interessante, e quero que vocês prestem atenção, porque esse assunto aqui, que eu vou tratar tanto com vocês hoje, como nas semanas seguintes, ele me abriu muito a mente quando eu comecei a estudar a Bíblia. Porque eu havia vindo de uma seita, e você sabe que todas as seitas, elas trabalham assim de modo muito quadradinho. De modo muito quadradinho. A roupa é toda a mesma, todo mundo parece, é todo mais ou menos a mesma roupa. A forma de falar, não pode haver espontaneidade, a pessoa nunca pode ser espontânea, ele sempre tem que falar baixinho, ele não pode se manifestar, ele não pode buscar uma sabedoria de Deus de modo individual, tem que ser aquilo que a liderança lhe dá. Então, quando eu comecei a ler a carta que o Espírito Santo enviou à igreja de Corinto, eu comecei a notar que não era nada disso. E quando a gente fala igreja de Corinto, irmãos, quebra essa ideia que colocaram ocidentalizada, tá? De igreja, como nós conhecemos hoje, mega igrejas, aquele montão de gente. A igreja de Corinto era um grupo de pessoas que se reuniam em uma casa. Então não dava a entender que era tão grande, mas era um grupo de pessoas que se reuniam em uma casa. Você sabe que essa ideia de salões, tal, isso aí veio a partir de 309 com Constantino, já expliquei isso. Mas é interessante notarmos que quando Paulo fala com aquele grupo que estava reunido em Corinto, aquele grupo, irmãos, eram famílias que estavam ali. Então imagine você, pensa junto comigo, que aqui é a minha casa. E a gente tem um assunto em comum para tratar. Então, normalmente eles adotaram o domingo, porque era o dia da ressurreição de Cristo. Então todo domingo eles se encontravam. E aí chegava lá, não tinha nada dessas formalidades que você vê hoje, nada disso aí. Tanto é que você vai aprender depois aqui, Paulo explicando, né? Quando vocês se reúnem, tem salmo, tem oração e tal. Sabe assim, gente normal? Sabe gente normal? Mais ou menos o que eu tento ajudar vocês a serem? Gente normal é bom, né, irmão? Porque às vezes tem gente que aceita o evangelho, vira crente e fica xarope. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tentar manter a normalidade. E eu, quando comecei a ler a carta de Paulo aos Coríntios, foi que eu comecei a entender o que de verdade é um ser humano. Foi aí que eu comecei a entender de verdade o que é alguém estar dentro de um grupo que tem Cristo como centro e que ao mesmo tempo essa centralidade de Cristo, ela não deixa a pessoa xarope, entendeu? Tem crente, eu já conheci nessa trajetória cristã, a pessoa aceita Jesus, ele não tem mais relacionamento com o pai, não tem mais relacionamento com a mãe, não tem mais relacionamento com amigos, não é? E ele fica meio, não, agora eu sou de Jesus, meu negócio agora é só Jesus, só Jesus. Esquece, irmão, isso aí se chama fanatismo. Levi, Mateus, que é o mesmo, se você pegar na conversão de Mateus, só estou dando essa palhinha para você entender a questão de estarmos juntos, quer pela internet, quer fisicamente. Diz a Bíblia que Levi largou tudo e seguiu Jesus. Está escrito lá, largou tudo e seguiu Jesus. Mas à noite ele deu uma grande festa na casa dele porque ele tinha aceitado Jesus.
Então, esse tudo que ele largou era um tudo que era relativo àquilo que dizia a respeito à coletoria de impostos. Mas os amigos dele, que eram cobradores de impostos, continuaram amigos dele. Entendeu? Porque, irmão, você tem que analisar isto. Você tem que analisar isto, eu já ensinei isto. Você foi chamado e tem que perder o pensamento sectário. De que você foi chamado para você ser salvo. Sabe? Tem que parar com isso aí. Tem crente que se preocupa muito com salvação. Sem necessidade nenhuma. Porque salvo nós já estamos. Graças a Deus. Só está faltando agora a nossa glorificação que se dará no arrebatamento. Só. O resto está tudo certinho, está tudo bonitinho já. Então você tem que parar com isso, você tem que entender que você foi chamado para o Evangelho, a fim de que você também possa ajudar outras pessoas, mas sem fanatismo. Às vezes seu exemplo ajuda mais do que você ficar falando, entendeu? Eu acho interessante que... Eu acho que eu comentei com um amigo uma vez... que eu era pastor. Eu não sou de ficar pregando evangelho para ninguém na rua, não, irmão. Eu não sou, não. Se o camarada chegar e quiser aprender alguma coisa, eu ensino. Se não quiser também, eu não posso fazer nada pela vida dele, porque a Bíblia diz que os salvos são atraídos. Eu comentei com um amigo meu que era pastor. Hoje a cidade inteira me conhece como pastor. Eu não posso chegar em lugar nenhum, cara. Ô, pastor! Aí eu dou risada. Ontem mesmo fui almoçar, desci ali no restaurantezinho. Cheguei lá, o cara, ô pastor, e aí, tudo bem, pastor? Falei, ô meu irmão, tá bom, tá tudo jóia e tal. Sentei lá. E eu começo a falar isso para vocês no seguinte sentido. Que as pessoas, elas sabem que nós temos uma relação com o cristianismo a partir do nosso próprio comportamento. Não precisa a gente ficar pregando para eles. Não precisa ser chato. Você entendeu? E essa carta de Paulo aos Coríntios, ela vai nos ensinar algumas coisas dentro desse respeito. E eu quero começar o capítulo 1, a partir do versículo 7, porque os primeiros 6 versículos fazem parte de uma introdução dos cumprimentos dele ao pessoal de Corinto. Ele tinha passado lá e ele fundou, né, esse grupo. Ele gostava muito daquele pessoal ali. Então vamos começar pelo versículo 7. Eu pretendo chegar até o capítulo 3, se Deus quiser. 1 aos Coríntios, estou usando a tradução NVI. Versículo 7. Está escrito: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo for revelado. Eu quero começar com esses 2 versículos aqui. Em primeiro lugar, conforme nós caminharmos um pouco mais na exposição da carta, você vai compreender algumas coisas interessantes nessa questão dos coríntios. Mas Paulo começa dando uma garantia para eles, que é a mesma garantia que eu vou dar a você que está aqui fisicamente hoje e a você que está aí do outro lado na internet nos acompanhando. É a mesma garantia. Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então aquilo que Paulo falou para os coríntios vale para todos nós. Primeiro, aquele grupo era cheio de dons espirituais. Guarda essa lição, porque ela vai servir para toda a carta, em qualquer momento que eu pregar isso aqui. Esse é o primeiro ponto, guarda essa lição. Aquele grupo, Paulo diz que não faltava nenhum dom espiritual.
E aí ele dá uma garantia, e a garantia está aí no versículo 8. Ele garante que a igreja de Corinto seria isenta de qualquer pecado ou culpa naquele dia quando ele voltasse. É a mesma garantia que eu dou a vocês que estão seguindo a Cristo. Você está isento de qualquer pecado e de qualquer culpa no dia que Jesus voltar. Vejam como o Evangelho, ele se encontra nas mais diversas pregações que eu trago para vocês. Por que você vai estar isento de qualquer pecado ou culpa no dia que Jesus se manifestar? Aí talvez já veio à sua mente a doutrina da justificação. Exatamente. Porque nós fomos justificados dos nossos pecados segundo as Escrituras. Versículo 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós precisamos valorizar o que nós temos. Nós fomos chamados à comunhão com Jesus. Então, não menospreze este privilégio que é dado a nós. Fomos chamados para estarmos juntos com Jesus. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 10, a todos vocês que concordam uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aqui é interessante, irmãos, onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem problema. É por isso que nós não podemos ser hipócritas e não podemos tentar bancar o santarrão. Onde tem gente, tem problema. De vez em quando, né, um dá uma cotovelada no outro. E agora com essa ligação nas redes sociais que nós temos, por exemplo, nesse momento nós temos mais 52 irmãos aqui acompanhando. Eu administro grupos, eu coloquei uns irmãos para administrar que eu já não aguentava mais. Porque de vez em quando dá um BO. Dá um BO de vez em quando. Sempre tem um ou outro. Então onde tem gente tem problema, seja online, seja fisicamente. E Paulo diz que nós devemos estar unidos no mesmo pensamento. E esse mesmo pensamento não é que eu tenho que gostar de verde, porque o irmão Roberto, ele gosta de verde. Então toda a igreja tem que gostar de verde. Não é isso aí. A união de pensamento aqui era acerca de Cristo. Irmão, já tinha um evangelho constituído, estava tudo certinho, estava tudo bonitinho, que eu sempre tenho ensinado para vocês que a única coisa que você precisa seguir para ficar tranquilo, que você já foi salvo. Então salvação é consequência. Você não precisa ficar preocupado em ser salvo, tal, não sei o que. Você não precisa viver essa neura que a religião vive. Esquece isso. O que você precisa, conforme nós vamos aprender também nas cartas, é estar num estado agnus. O que é isso? Em grego é santo, santificado, separado. É isso. E ficar tranquilo com o resto. Ficar tranquilo com o resto. Isso aqui é mais ou menos assim, irmãos. Uma mulher fica grávida. Uma mulher fica grávida, ela vai lá, faz o pré-natal, tudo bonitinho, vai acompanhando. Existe alguma dúvida que ela vai dar à luz? O que vocês acham? Nenhuma. Ela vai dar luz. De um jeito ou do outro ela vai dar luz. Seja de 7 meses, seja de 9 meses, ela vai dar luz. Assim também é a salvação. Você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
Salvação está garantida, irmão. Deixa quieto que na hora certa, se você for recolhido antes, você está salvo. Se você for arrebatado, você está salvo. Vocês entenderam isso? Então não precisa ser egoísta como sectários que vivem buscando, lutando para ser salvo. Esquece isso aí. A unidade na fé não é conformidade de grupo. Não é conformidade de grupo. E eu, pela misericórdia de Deus, sou o maior exemplo para vocês. Eu não fico impondo regras para ninguém. Eu ensino o Evangelho. E você segue o Evangelho de acordo com aquele que nos chamou, porque o alicerce que eu prego chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 11. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também o pessoal da casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro de mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para estar batizando, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, a sabedoria e o poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Vamos até aqui. Bom, primeiro Paulo mostra a centralidade de Cristo e diz: olha, vocês não precisam ficar discutindo. Imagina, você está na igreja de Corinto, você está naquele grupo, e você está ouvindo, né, o pastor da igreja lendo essa carta para a igreja de Corinto, igual eu estou lendo para vocês. Estava lendo. Olha, o amado irmão Paulo mandou essa carta aqui. Então você imagina, aqueles que estavam com problema de discussão, estavam tomando um puxão de orelha. Então fique sentadinho aí que você está ouvindo o Espírito Santo falar através de Paulo. E você está acompanhando, você está dentro da igreja. Esteja pela internet ou esteja aqui. Você está dentro da igreja, você está ouvindo. E aí Paulo fala: vamos parar com esse negócio, porque nós temos que estar baseados na centralidade do Evangelho, que é a cruz. E aí ele trata aquela questão do batismo, que o pessoal ficava lá: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Essa monte de idiotice de placas religiosas que criaram, né? Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou Assembleia de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, irmãos. Vocês já me viram aqui fazendo propaganda de igreja? Não faço. Porque nós somos de Cristo. Simplesmente isso, nós somos de Cristo. E aí ele traz aqui um ponto interessante. Ele diz que a cruz, ela é loucura para os que estão perecendo. É por isso que eu disse no começo que eu não fico preocupado em ficar pregando o evangelho para quem não quer. Jesus Cristo disse assim: não dê pérolas para os porcos. E nós como cristãos precisamos pensar nisso. Às vezes você quer pregar para uma pessoa, você quer que aquela pessoa ela aceite o evangelho, porque você, naquele afã de dizer assim: puxa vida, se ele aceitar o evangelho, ele vai ser salvo. Irmão, isso é besteira. Isso é besteira, eu já pensei assim também. Depois que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai pensando um pouco mais diferente. Por quê? Porque é o seguinte: a operação da salvação, ela é vertical. Alguém tem dúvida da posição vertical? É quando você está em pé. Horizontal é quando você está deitado. A posição vertical significa que a salvação, ela é operada desde os céus. Então quem é o responsável pela salvação? É você ou é Deus?
é Deus. Se você der uma palavra, uma só, para um salvo, acabou, irmão. Pode ficar tranquilo que o Espírito Santo opera. Não adianta ficar batendo, discutindo doutrinas idiotas criadas pelos homens. Paulo disse que a sabedoria humana, ela é tolice. E eu já falei isso aqui uma vez e vou falar de novo, e nós vamos aprender nos próximos capítulos sobre isso. A sabedoria humana é tolice, porque o homem natural, ele não aceita a mensagem da cruz. Sabe por que Paulo fala isso? É o seguinte, eu gosto muito de mitologia, e principalmente mitologia grega. Eu cresci num ambiente assistindo desenhos de mitos. E um dos mitos que eu mais gostava era o de Hércules. Quando ele vinha do Monte Olimpo, para ajudar o pessoal, tal, que é exatamente onde se inspira também o mito de Super-Homem ou Superman. E naquela ocasião, os gregos, eles tinham uma ideia de um deus, porque o deus dos gregos era Zeus, e também haviam os semideuses, entre eles Hércules, Perseu, E esses semideuses, eles tinham algumas fraquezas humanas. Aquiles tinha o calcanhar. Hércules matou a família inteira. Então ele começou a ficar atormentado, ficou louco. Então eles tinham na cabeça deles um Deus, que embora tivesse algumas fragilidades, ele era uma espécie de Superman. E Jesus, quando nasce, e eu quero que você preste bem atenção nisso e pense um pouco junto comigo nisso. Jesus, quando nasce, irmãos, se você pegar Mateus 2, você vai ler isso, Evangelho de Lucas, todos os evangelhos que narram o nascimento de Jesus. Jesus, quando ele nasce numa manjedoura. Ele nasce numa manjedoura. E às vezes eu fico pensando, isso para você entender por que o evangelho da cruz era loucura para os gregos. Ele nasce numa manjedoura. E quando Jesus nasce, havia também Herodes, que era o rei da Judéia. Era um crápula. Pensa num cara corrupto. Era Herodes. Augusto César era o imperador naquela ocasião, que era outro ególatra e era imperador romano. E Jesus nasce na época desses homens. E aí eu fico imaginando, quando eu vou lendo a Bíblia e pensando, e eu quero que você agora vá comigo lá na manjedoura de Jesus. Vamos dar uma olhada em Jesus lá na manjedoura. Acabou de nascer. Aquela criancinha, bonitinha. Deus. Era Deus. Mas ele se torna frágil a partir do ventre de Maria. Você que é mãe, imagine todos os cuidados que você teve que dispensar ao seu filho. Você que é pai, quantas noites e noites de madrugada você teve que acordar. Jesus precisava desses mesmos cuidados, irmãos. Os mesmos cuidados que você deu para o seu filho, Jesus precisava. Tinha hora de mamar, chorava, fazia xixi na calça, na fralda. Aí eu fico me perguntando duas coisas, que era o que os gregos se perguntavam. Primeiro, será que Deus não podia ter pavimentado um caminho melhor para Jesus chegar na terra? Tirar Herodes do reino, colocar uma pessoa melhor, tirar Augusto César do império e colocar uma pessoa melhor?
e mandar Jesus, igual Hércules descia do Monte Olimpo, e chegar e dizer: eu sou Jesus, eu sou o Deus que criei todas essas coisas. Poderia ter feito isso, mas não o fez. Sabe por que ele não fez, irmãos? A própria Bíblia explica. Ele passou por todas as situações humanas, todas, porém sem pecado. Então, quando Jesus lá do céu, ele olha uma criancinha, é por isso que ele fala que as criancinhas estão salvas naturalmente. Quando ele olha uma criancinha chorando, você acha que Jesus não se compadece daquela criança? Daquela mãe? Ele sabe o que é chorar por causa de fome, como ele vê, né, nos guetos, como ele vê no mundo hoje. Ele sabe de tudo isso. E ele vai crescer na cidade de Nazaré, que também, irmão, pensa numa cidadezinha desvalorizada. Ninguém dava valor nenhum para Nazaré. Tinha nada de elegante em Nazaré. Nada. Cidade poeirenta, lá no meio dos cafundó do Judas. Mas Jesus cresce ali, em Nazaré. Tanto é que quando o Filipe e o Natanael, um diz assim para o outro: eu encontrei o Messias. E de onde ele é? É lá de Nazaré. Eu falo: mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré? O Messias? Por isso que ela era chamada de Nazareno. Então notem, Jesus não tinha credenciais humanas para ser aceito. E para piorar, morreu como um ladrão. Morreu ao lado de 2 ladrões. Cadê as credenciais agora desse homem, onde ele tem um encontro com o apóstolo Paulo, e Paulo fica tão atônito diante desse encontro com Jesus, porque se você ler o Atos dos Apóstolos, parece que Jesus encontrou com Paulo, e Paulo já virou um super Paulo. Não, ele mesmo conta, ele foi para a Arábia, foi lá para a terra dele, ficou lá 4 anos e meio, tentando entender aquele mistério, tentando entender que aquele homem que era contemporâneo dele, ele era contemporâneo de Jesus, embora as escrituras não relatem, mas Gamaliel estava presente no Sinédrio durante o período de Jesus, e Paulo foi aluno de Gamaliel. Então, agora aquele homem que ele conheceu, ele viu pregando lá, ele viu pregando. Aparece para ele e dizendo assim: ó, eu sou Jesus, a quem você persegue. Falando em aramaico. Quando ele ouviu assim: eu sou Jesus, a quem você persegue, Paulo, ele fica meio xarope. Porque a palavra Jesus, Yehoshua, Yeshua, né, na derivação, tem hora que ele fala que falou com Jesus em hebraico, e depois ele também comenta em aramaico. Provavelmente ele entendeu, né, o aramaico, mas o próprio Paulo falava hebraico, quando ele vai prestar o depoimento. Então, quando ele ouviu Jesus, Jesus é o nome de Deus, que significa Jeová é salvação. Então Jesus se apresenta para Paulo como sendo o próprio Jeová, ou Javé, ou Iavé, a pronúncia que a gente não sabe. Iau. Esse Iau eu acho muito feio, parece Miau. Iau é a pronúncia que é mais aproximada aí do nome de Deus, segundo o pessoal. Aí, o que acontece? Paulo vai ficar 4 anos e meio na Arábia. Ele vai tentar entender isso daí. O Espírito Santo é quem o orienta durante esse período.
E ele volta, ele entendeu. E aí ele volta pregando Cristo crucificado. Vejam aí, ó. Ele fala assim: onde é que está o sábio? Ele conhecia que o pessoal do Sinédrio todos eram sábios. Haviam duas escolas judaicas que eles estudavam. Ele sabia que aquele pessoal era sábio. Haviam as escolas de filosofia, né? Desde o tempo de Platão, Aristóteles, Sócrates, Tales de Mileto e outros. Ele sabia que tinham as escolas filosóficas. E tinham pelo menos duas nos seus dias, que era a escola estoica e era a escola dos epicureus. E havia também um filósofo muito famoso, contemporâneo de Paulo e de Jesus, chamado Sêneca. Então Paulo conhecia tudo isso daí. Aí Paulo fala assim: onde é que está o sábio? Onde é que está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Os judeus consideravam Cristo um escândalo pelo simples motivo: eles aguardavam um Messias que ia liderar uma rebelião, assim como Simão Bar-Coba, contra o Império Romano. Eles aguardavam esse Cristo aí, esse Machia. Eles esperavam que Jesus montasse um exército e lutasse contra os romanos. Ao mesmo tempo que os gregos buscavam sabedoria, porque os gregos eram filósofos. O apóstolo Paulo, lá em Atos, diz que eles não se ocupavam de outra coisa a não ser ficar na praça discutindo filosofia. Já viu esses crentes bobos que ficam pela internet discutindo calvinismo e arminianismo? Eram mais ou menos iguais aos gregos. Ficavam discutindo se vai para o céu, se vai morar na terra. Era igual aos gregos. Ficavam discutindo essas besteiras, porque não tinham convicção da própria salvação. Então tem que ficar discutindo. Você tem que fazer conforme dizem os pais da psicologia. Né? Você tem que ficar criando reforço positivo na sua cabeça o tempo inteiro. Né? Você tem que ficar criando reforço. Irmão, sabe quando que eu me preocupei se eu sou salvo ou não? Nunca. Nunca. Isso é um problema de Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Ele falou para mim de um jeito, para me seguir assim. Eu estou seguindo. Estou seguindo. Tem falha? Tem. Bom, ele reconhece, ele passou aí, conheceu um monte de gente com falha. Então, é por isso que era loucura para os gregos e para os judeus. Loucura para os judeus, porque os gregos esperavam um Hércules para chegar aqui na terra. E aí ele diz, 26, irmãos, pensem no que eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e desprezadas, que nada são, para reduzir a nada o que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos, vejam que fantástica essa palavra do apóstolo Paulo.
Ou seja, Deus coloca todo mundo. Não tem engenheiro, não tem advogado, não tem professor, não tem sábio, não tem filósofo, não tem médico, não tem psicólogo, não tem ninguém para discernir a palavra de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. É por isso que nós temos tantos aventureiros da fé falando tanta besteira na internet. Porque quando você não fala pelo Espírito de Deus, você só fala besteira. Não existe outra forma. E Paulo falou, vocês não eram muito sábios não. Eu não estou desprezando de modo nenhum a academia, até porque eu sou um acadêmico. Mas o que eu estou dizendo é que eu não posso chegar aqui e tentar ficar pregando para vocês filosofias humanas. Que é o que acontece hoje em grande parte das igrejas. Está difícil você ouvir um sermão. Porque quando você vai ouvir um sermão, o cara normalmente ele cita 3, 4 filósofos. E a Bíblia, ela rejeita veementemente a filosofia dentro da pregação do Evangelho. Uma coisa é uma coisa. Eu posso falar com você de filosofia, eu posso falar com você de psicologia, eu posso falar com você de direito, eu posso falar com você de um monte de coisa, fora do púlpito. Aqui no púlpito é para ensinar a palavra de Deus. Aqui não adianta eu ficar, por exemplo, tratando de filosofias, mesmo que religiosas. Isso não vai agregar em nada na sua vida. Mas o que é que você escuta hoje? Na maioria das vezes, e eu falo isso porque como pastor, eu sou obrigado, às vezes, a dar uma olhadinha num sermão de um cidadão. Alguém fala, dá uma olhada nesse sermão aqui desse cidadão. Vê como é que está aí. Irmão, tem horas que dói os ouvidos. Dói os ouvidos. Sabe quando acende assim uma luz amarela? Dói o ouvido. Porque tratam apenas da sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo é tolice perante Deus. E como está escrito, quem tiver que gloriar-se, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Você vê que é tão interessante isso, que uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, uma das pessoas mais inteligentes, chamava-se Jô Soares. Eu gostava muito do programa do Jô, as entrevistas que ele fazia. E eram simplesmente entrevistas inteligentes, perguntas inteligentes, mas ele já tinha lido a Bíblia. Eu não me lembro quantas vezes, acho que 20 vezes ele falou que leu a Bíblia. Aí eu pergunto para vocês, de que adiantou ler tanto a Bíblia, se ele leu a Bíblia sem o olhar do Espírito Santo de Deus? Não adianta nada. E as igrejas estão cheias, os púlpitos estão cheios hoje de pastores pregando autoajuda. Pregando autoajuda. E os incautos, que não conhecem o Evangelho, e também andam, como nós vamos ver agora aqui, que também andam de modo natural, o que é que acontece? Estes acabam caindo no mesmo problema. Eles vão para lá, vão nas igrejas, quando o pastor chega lá, ele lê 2 trechos da Bíblia, e depois ele começa a despejar filosofias, começa a despejar autoajuda que ele leu. E um outro perigo que está acontecendo hoje, começa a despejar apócrifos dentro da pregação do Evangelho. Tem coisas que você ouve e você diz assim, eu nunca vi isso. Irmãos, vou falar para vocês uma coisa. Com todo o tempo que eu estudo a Bíblia, e que eu mexo com esse negócio de religião aí, que isso já vai para mais de
50 anos. Tem umas coisas que eu ouço hoje que para mim assim eu falo, caramba, onde é que está isso aí na Bíblia? Assim, mas pensando mesmo assim, eu falo, será que eu esqueci o que eu aprendi? Aí eu vou fazer uma pesquisa. O cara tirou aquilo dos livros apócrifos. O cara tirou aquilo de livros apócrifos. E ele está pregando no Evangelho. E quem não conhece diz, você precisa ver como o meu pastor ensina. Ele é o cara. É o cara que vai prestar contas diante de Deus por falar tanta besteira do púlpito. E agora nós vamos entrar para o capítulo 2. Vamos entrar para o capítulo 2. E Paulo, ele vai falando exatamente isso. Veja comigo aí, a partir do versículo 1. Eu mesmo, irmãos, veja, ele acabou de falar sobre a cruz, que é tolice para o pessoal, mas para nós é o poder de Deus salvando. Então ele diz assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza e temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Perceberam? O Paulo, ele sabe que ele está indo para um grupo de pessoas. Ele vai falar para um grupo de pessoas, ele diz, eu fui tremendo e fui com temor, e eu respeitei a sabedoria de vocês. Porque vocês conhecem os estoicos, vocês conhecem os epicureus, vocês conhecem a mitologia grega, vocês já ouviram falar de Heródoto, vocês sabem muita coisa. Só que tudo que vocês sabem é humano. E eu não estou indo para aí trocar figurinha de sabedoria humana com você, não. Eu fui com temor, eu fui com tremor. Mas a minha mensagem, eu também não fiz um discurso muito bonito, não, que eu não sou um bom orador. Mas a minha mensagem, ela foi cheia do poder do Espírito Santo de Deus, que é a única mensagem capaz de transformar vidas. Entretanto, falamos de sabedoria, versículo 6. Entre os maduros, mas não sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era que estão reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos princípios das eras para a nossa glória. Mistério de Deus é Cristo. Pré-ordenou a nossa salvação, pré-ordenou a crucificação para a redenção humana. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha só, todavia como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Notem, irmãos, eu já vi um monte de gente explicando esse texto aqui, falando besteira. O olho não viu, o ouvido não ouviu aquilo que Deus preparou para os que o amam. Ah, é o céu. Tem nada de céu, irmão, aqui está falando da sabedoria de Deus. É só ler o contexto. Não é muito difícil, bom, pode ser que seja difícil. Eu, pelo menos, penso que falo pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui está tratando, na verdade, do mistério de Deus. Se eles tivessem enxergado Jesus, com todas as suas credenciais, que eram zero, eles teriam aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí ele diz,
Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Olha só que coisa interessante, irmãos. Nós temos que entender aqui uma coisa. Nós temos que aprender a comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Não dá para você ter dois pesos e duas medidas. Bíblia não se entende com teologia humana. Esses dias uma irmã me pediu para analisar um sermão de um famoso pastor, e eu fui analisar esse sermão. Eu ouvi o sermão inteiro. E quando eu fui analisar, o sermão estava recheado de confusão doutrinária. Mas alguém que não sabe comparar as coisas espirituais com coisas espirituais, pega aquilo ali e fala assim: puxa vida, hein? Caramba, ó o pastor aí, meu. O cara manja mesmo. Porque não sabe comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Irmão, não é assim. Ah, eu peguei aqui, eu li, eu já entendi, está tudo certo. Se fosse desse jeito, era fácil. Aliás, foi por tentarem fazer desse jeito que deu tudo isso que você está vendo nessa confusão religiosa que nós temos. Porque se todo mundo pregasse a palavra de Deus expositivamente, como a gente prega aqui, sem ficar falando besteira, você pode ter certeza que a saúde dos crentes, espiritualmente falando, seria melhor. Então, nós não podemos apelar para palavras de sabedoria humana. Não podemos apelar para palavras de sabedoria humana. Nós temos que tratar daquilo que o Espírito nos orienta. E para você ter o Espírito lhe orientando, também você não precisa fazer muito malabarismo, não. Não. Basta você orar, ler a Bíblia e procurar estudar um pouquinho. Jesus, ele disse assim: errais, porque não compreendeis as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi o que ele falou para os fariseus. Por isso que eles erravam. Então, muitas vezes, o irmão está buscando o Espírito Santo para entender a Bíblia. Mas também precisa da ajuda de quem estudou um pouquinho mais. É difícil, porque, por exemplo, a Bíblia, ela conta-nos as coisas espirituais. Mas vejam como Deus é bom, irmãos. Deus providenciou a arqueologia. Para quê? Para nos dar certeza. Deus providenciou a história. Para quê? Para nos dar certezas. Então, quando você lê a Bíblia e você conhece um pouquinho de arqueologia e um pouquinho de história, e não é difícil também conhecer, basta pesquisar, você começa a olhar aquele texto de um modo diferente. Por exemplo, o que eu acabei de falar para vocês é a história greco-romana. É por isso que Jesus crucificado era tolice para os gregos. Você acha que um Deus vai ser crucificado? Porque eles tinham na cabeça um Deus igual Hércules. Entendeu? Era dessa forma. Igual Teseu, que matou o Minotauro. E aí o versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Veja só que interessante, irmão.
Você lembra que eu falei que não adianta você ficar se matando? Não adianta você ficar se matando de pregar para uma pessoa, para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido. Não. Quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras. Então, existem lares que existe uma divisão religiosa, porque você está aprendendo aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe traz. Mas seu pai, ele não entende. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Embora eu saiba a tabuada de cabeça, e é imprescindível para você conhecer matemática, você tem que saber a tabuada. E eu também tinha formação em técnica e mecânica, o próximo passo era a engenharia. Você sabe por que eu não fui fazer engenharia? Porque eu odeio matemática, irmão. Mas você sabe por que eu passei a odiar matemática? Eu vim entender um pouco mais de matemática depois que eu entrei no Senai. Eu comecei a entender um pouco mais de matemática. E graças a Deus que tem a internet, e hoje tem sites que fazem os cálculos todos que a gente precisa. Mas eu comecei a odiar matemática porque é assim. Minha mãe tem um ditado, eu preciso até escrever um livro de memórias, ditados da minha mãe. E quando você lê, você vai ficar um cara sábio também. Minha mãe, eu digo que ela tem a sabedoria do rei Salomão. Aí, minha mãe tem um ditado que chama-se um burro olhando para um palácio. Um burro é o animal mesmo. Irmão, se você colocar o burro de frente de um palácio e colocar o burro de frente de uma tapera, para o burro não faz diferença nenhuma. Então eu me lembro que nós crescemos ouvindo esse ditado quando você dava uma pisada meia feia na bola. Um burro olhando para o palácio. E eu, quando olhava, por exemplo, uma equação de segundo grau na prova, irmão, aquilo ali já me desmontava, aquilo ali me acabava. Porque eu já sabia que eu ia errar. Eu já sabia que eu ia errar. Nunca aprendi a fazer. Eu parecia um burro olhando para um palácio. Eu olhava aquilo ali, velho. Ah, tem que calcular o delta, tal, não sei o quê. Eu falava, meu pai eterno. Eu me lembro que eu nunca reprovei. Mas eu era ruim demais em matemática. Era péssimo. Então, assim é o homem que não tem o Espírito Santo de Deus. É do mesmo jeito. Ele é igual um burro olhando para um palácio. Ou então é igual eu olhando uma equação de segundo grau. Você tenta ensinar, mas ele não aprende. Ele discute, ele briga, ele causa clima, porque ele não entende, não adianta. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Que loucura é essa? Você dizer para mim que Jesus vai vir na terra, em carne e osso? Que loucura! Que loucura é essa? Você dizer que nós vamos ser arrebatados? Ele não entende. Ele não é espiritual. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. O camarada, quando ele é espiritual, o outro fica confuso, olhando. Né? Esse cara está falando, né? Estou entendendo nada que ele está falando. Então a Bíblia, ela trata... Agora vamos entrando aqui no capítulo 2, né, conforme eu falei. Ela trata, aí no versículo 14, desse homem que não entende nada. Porque para ele é loucura. É loucura aquilo que você fala. Por que é loucura? Porque ele não tem o Espírito de Deus.
Então, ele não pode receber as coisas do Espírito Santo de Deus. Não dá para você abrir a cabeça dele e colocar aquilo lá dentro. Segundo, ele só pode conhecer as coisas humanas. É a lógica. Você já percebeu que as seitas trabalham muito com lógica? A seita não trabalha com espiritual. É por isso que é tão difícil quando a pessoa sai de uma seita, ela aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ela passar a acreditar em coisas espirituais, como por exemplo milagres. Para ele não entra na cabeça dele. Porque ele é um homem natural. Conforme eu citei o Jô Soares. Ele pode até ler a Bíblia um monte de vezes, mas ele não vai conhecer nunca. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela se auto-revela. Muitas vezes, é por isso que eu digo que a pregação do Evangelho, ela é circular. Você pode ver que tem muita coisa que eu prego aqui, que você fala assim, eu já lembrei disso. Sim ou não? Porque a pregação do Evangelho, ela é circular, ela é igual a filosofia. Ela se encontra, não tem jeito, ela se cruza. E o homem que é natural, ele não tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus. A avaliação dele é uma avaliação lógica. Como por exemplo, a seita que eu pertencia, ela dizia que é impossível Jesus voltar e ser visto. É impossível. Bom, a Bíblia diz claramente, na epifania, na manifestação e na vinda de Jesus, em glória. E o próprio Jesus diz, eu vou descer nas nuvens do céu. Isso é espiritual. Mas uma liderança carnal disse assim, é impossível Jesus voltar e ser visto. Porque pense bem, se ele aparecer na Oceania, ele não poderia ser visto nas Américas. Cria-se uma lógica, e se você tentar fazer essa conta, logicamente, na cabeça humana, não dá certo mesmo. Então, o homem carnal, o homem natural, ele é desse jeito, ele é tudo na lógica, por isso que ele não consegue entender a Bíblia. Ele pega a Bíblia e ele diz assim, não, aqui tem uma contradição. Aqui tem uma contradição. Aí quando você vai ver, não tem contradição, é que ele esqueceu de ler 2, 3, 4 textos que ficaram para trás. Então para ele é uma contradição. Ele avalia, ele até diz que respeita a Bíblia, mas para ele é tolice o que o Evangelho ensina. Paulo diz que Deus tornou tola a sabedoria do mundo. Esse homem, ele ainda não é salvo. É o homem natural. Ele só entende as coisas naturais. É por isso que talvez você já conheceu pessoas muito inteligentes. E essas pessoas, você falava assim, poxa, mas fulano é tão inteligente, como é que ele não consegue entender o Evangelho? Porque ele é um homem natural. É simples assim. E se não houver uma conversão, como disse o apóstolo Paulo, ele está morto nos seus delitos e pecados. É assim que funciona. Depois Paulo, ele vai tratar aqui, vamos ler agora o capítulo 3, versículo de 1 a 4. Olha só o que está escrito aí. Vamos pegar do 2. Dei-lhes leite. Presta atenção que eu disse no começo que tinha uma frase que eu ia falar, que ia te acompanhar até o fim desse sermão, e vai acompanhar até o fim da pregação de Coríntios, enquanto eu estiver pregando Coríntios. Dei-lhe leites, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. A frase que eu disse foi a seguinte, lá no capítulo 1, Paulo diz assim, vocês estão cheios de dons.
Lembra disso? Ou seja, aquele grupo era cheio de dons, mas eles ainda estavam no leite. Eram criancinhas espirituais. O que mostra que Deus nos usa, apesar de nós. Não é por causa dos meus belos olhos azuis que eu prego o evangelho para vocês. Não. É porque nós temos esse tesouro, como diz Paulo, em vasos de barro. E aí, ele diz assim, vocês não estão em condições, mas eles estão cheios de dons. Eles curavam, falavam em línguas, estavam cheios de dons. Mas ao mesmo tempo eram crianças espirituais. Aí ele diz assim, ó, porque ainda sois carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos ou carnais? O que acontece, irmãos? Esse homem carnal, ele já é crente. Ele não é o homem natural. Vocês entenderam, né? O homem natural é aquele que não é cristão. Ele pertence a uma seita, qualquer coisa, menos cristão. O homem carnal, ele já é cristão. Ele é salvo. Ele já tem o selo do Espírito Santo de Deus. Ele é uma nova criatura. Mas não significa que ele faz tudo zeradinho. Faz tudo certinho. Do jeito que deve ser feito. Não, ele ainda é carnal. Romanos 8, que eu já preguei para vocês algumas vezes. Tem horas que o cristão, ele está num patamar de nível espiritual super cristão, super crente. Tem hora que ele está num patamar de nível espiritual lá embaixo, mendigo de crente. Ele deixou a carnalidade tomar conta. Isso faz parte. Aí você diz assim, poxa vida, então quer dizer que eu sou um bebê espiritual. Eu sou um bebê espiritual. Isso é você que tem que analisar. O bebê espiritual, ele precisa ser alimentado com mamadeira. Não dá. Você vai pegar um pedaço de contrafilé e vai colocar na boca do bebê com 3 meses? O bebê engasga e morre. O bebê engasga e morre. Ele precisa ter dente para mastigar, tem que ser devagarzinho. Então, algumas situações na nossa vida, elas revelam imaturidade cristã. Principalmente quando a gente entra para esse campo da inveja, da divisão. Quando a gente entra para o campo de intriga. Já viu aqueles crentes intrigueiros? Sabe? Tudo o cara causa intriga. Tudo o camarada tem que torrar a paciência. E depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai amadurecendo também nesse sentido. A gente passa a fazer vista grossa para muita coisa. Vai fazer o quê? Porque se você for tratar tudo a ferro e fogo, irmão, você morre. Você morre. Como diz minha mãe, você morre igual a assanhaço. Assanhaço diz que é um passarinho que ele fica tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso, que dá um ataque cardíaco nele. Quase igual deu no beija-flor aqui. Você viu que de tanto ele se bater, ficou tão nervoso, ele caiu ali. Dali a pouco, restaurou e voou e foi embora. Então não adianta, é besteira. O crente carnal, ele fica se apegando a minúcias. Porque para ele tudo está errado. Para ele tudo é pecado. Ele chega a ser um menino espiritual ao mesmo tempo que ele se torna um fanático. E se torna um cara chato. É o cara que para ele pensa que agora é só as coisas de Deus. Ele esqueceu que ele vive aqui ainda. Ah não, é só as coisas de Deus agora comigo e tal. E o que é que gera isso no crente carnal? Egoísmo. Egoísmo.
E egoísmo, irmão, não é só em coisas materiais, não. O egoísmo é em vários sentidos. Quando a pessoa ela pensa só em si, quando ela despreza o pensamento dos outros. Portanto, era o que estava acontecendo com alguns crentes em Corinto. Toda a divisão da igreja vinha da inveja, vinha do egoísmo, vinha das predileções. Eu pertenço a Paulo, mas eu pertenço a Apolo, mas eu pertenço a Cristo. Isso vem lá desde o capítulo 1. Tem um detalhe muito interessante, existe uma frase que eu li, que você vê que tem um monte de igreja, né? Um montão. Aí você fala assim para mim, por que essas igrejas se dividiram? Por exemplo, eu vou citar porque eu conheço e não vou fazer uma citação negativa. Você pega, por exemplo, a Assembleia de Deus, que para vocês que não conheceram esse universo religioso, mas eu conheci, eu posso falar com toda a propriedade. Você pega a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Se você pegar o líder da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o líder da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santo Amaro, o líder da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, colocar os três para sentar, para discutir doutrina bíblica, você sabia que a doutrina das igrejas é a mesma? 100% a mesma. De 0 a 10 é a mesma. Aí você fala, então por que eles se dividiram? Personalidade. Personalidade. O que divide as igrejas é personalidade, não é doutrina. Entendeu? A igreja Elim, quando começou junto com a Assembleia de Deus. Os missionários eram amigos. A Congregação Cristã do Brasil, quando começou, ela começou junto com a Assembleia de Deus. Os missionários eram amigos. A Congregação Cristã do Brasil virou uma seita. A Assembleia de Deus continuou como igreja cristã. Barulhenta, mas é igreja cristã. Eu não aguento ficar 10 minutos. Quando eu vou pregar na Assembleia de Deus, procuro até chegar atrasado, para não dar muito BO. É complicado. 2 horas de louvores. E depois os caras te dão 10 minutos para pregar. Todo respeito aos meus amigos da Assembleia de Deus que assistiram esse vídeo, mas precisa melhorar. Entendeu? Aí depois, por último de tudo, para a gente terminar, nós temos o homem espiritual. Então veja, nós tratamos do homem natural. Levanta a mão para mim quem entendeu o que é o homem natural. Amém? É o homem que está tranquilão. Ele é como se fosse um boneco de carne andando para lá e para cá. Ele levanta cedo, ele vai trabalhar, ele cuida bem da família. Mas para ele, coisas espirituais ele não entende nada. Esse é o cara natural. O crente carnal. Quem entendeu o que é o crente carnal? É o crente que está salvo, mas de vez em quando dá aquela pisada na bola. E por último de tudo, nós temos o homem espiritual, não é? Que está aí no versículo 15 do capítulo 2. Versículo 15 do capítulo 2, irmão. Coloca lá para mim não precisar voltar a minha Bíblia aqui, que dá mais trabalho eu do que você. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, irmãos. Por que ele discerne? Porque ele já passa a ser controlado, devido à sua busca, pelo Espírito Santo de Deus. Lembra-se que Jesus Cristo disse, eu vou embora para o Pai, mas eu vou dar para vocês o Espírito Santo. E ele diz que se você persistir em pedir ao Pai o Espírito Santo, o Pai vai dar Espírito Santo para você. Então é correto você orar pedindo Espírito Santo, para que você vá se transformando numa pessoa espiritual. Ele é espiritual no seu conhecimento, porque ele busca aprender com as pessoas corretas. Ele não é aquele tipo de pessoa, irmão, porque espiritualidade hoje
ela tomou um outro rumo. Tomou um outro rumo. As pessoas acham que ser espiritual é inclusive participar em muitas coisas do esoterismo da nova era. Então ele acha que ter um incenso aceso em casa, né, é espiritualidade. Ele acha que ter, por exemplo, crer, né, na cabala judaica é espiritualidade. Ele acha que crer naquilo que o esoterismo chama de mestres ascensos é espiritualidade. Nada disso é espiritualidade. A espiritualidade só pode ser encontrada através do Espírito Santo de Deus. Fora isso, irmão, esquece. Ancião, eu quero o Espírito Santo. Então, ore a Deus pedindo o Espírito Santo, que ele vai começar a te orientar também. Para o homem espiritual não tem limitações. Não existe limitações. Por que que não existe? Porque ele não é preguiçoso. Quando ele vai fazer uma pesquisa de um texto bíblico, e hoje, irmãos, nós temos aí muito material para pesquisa. Muito material para pesquisa. O Espírito Santo te orienta. Você pega o texto bíblico, aí o que você fica esperando? Você fica esperando o Espírito Santo falar para você, ó, isso daí que está acontecendo, isso aí que você está lendo, presta atenção. Tem crente que pensa que é assim que vai acontecer com ele. Isso aí que você está lendo, sabe o que que é? Faz parte de um momento que ocorreu lá no 2º século antes de Cristo, quando eles traduziram a Septuaginta do hebraico para o grego. O Espírito Santo não vai falar isso aí para você, irmão. Então você tem que saber orar pedindo o Espírito Santo, ler o texto, se localizar na corrente do tempo, entender o momento. Por isso que tem muita gente que não entende a coisa. Entender o momento daquela escritura, para que você possa compreender. Você fala assim, agora sim, agora eu entendi pelo Espírito Santo de Deus. E aí você nunca mais esquece. Então, o homem espiritual, ele ora. O homem espiritual, ele lê a Bíblia. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ninguém conheceu a mente do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Como é que você consegue a mente de Cristo? É simples, irmão. Evangelho. Tem 4 evangelhos. Tem 4 evangelhos para você ler. Então, quando você pega Jesus chamando aquela mulher adúltera, olhando para o chão, escrevendo e dizendo assim: quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí ele fica ali olhando para o chão, escrevendo. E a mulher lá prostrada. Jesus levanta a cabeça. Ele dá a mão para a mulher, levanta a mulher. Cadê teus acusadores? Ah, Senhor, foi todo mundo embora. Vai também. E evita. Sabe o que significa isso, irmão? Eu conheci mais uma parcela da mente de Jesus. Eu tenho que ser mais perdoador. Eu tenho que saber como é que eu perdoo. Eu tenho que parar de apontar o dedo. Eu tenho que parar de julgar. Quem entendeu como é que se adquire a mente de Cristo? Se você não lê a Bíblia, meu irmão, você não vai adquirir a mente de Cristo nunca. Agora, se você ficar na novela das 8, você vai adquirir a mente do Valci Carrasco, que escreveu a novela. Concorda comigo? Ter a mente de Cristo significa ler os evangelhos. Então pare de ser um crente preguiçoso. Leia no mínimo os evangelhos. Pega lá o livro de Mateus, eu já falei isso para vocês mais de 1 milhão de vezes.
Pega o livro de Mateus, começa a ler Mateus. No início é chato. É chato, mas tem um objetivo. Senão o Espírito Santo não tinha mandado colocar lá. Que é a genealogia. Mas se você entender, por isso que eu falo, tem que entender. Tem que estudar, dá trabalho, irmãos. Se você pegar a genealogia de Mateus, ler, você vai ver a riqueza de detalhes que esse capítulo traz, que é o capítulo 1. Pega o de Lucas, lê. Você vai ver a riqueza de detalhes. Então nós temos a mente de Jesus Cristo. E é dessa maneira que nós vamos adquirindo. Algumas pessoas, irmãos, são idiotizadas. Dizem, eu vou ficar só no Novo Testamento mesmo, porque o Deus do Velho Testamento é um Deus que é meio ruim. É um Deus mau. Já ouviram esse tipo de expressão? Você é camarada que não entendeu nada da mente de Cristo ainda. Porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Simplesmente são ocasiões diferentes que Deus teve que tratar de modo diferente. Mas se você pegar a misericórdia de Deus para com Israel, você vai perceber que ela é fantástica. Portanto, eu aconselho a vocês, se você quer ter a mente de Cristo, isso não vai fazer com que você não erre, porque você ainda é carne. Ter a mente de Cristo significa trazer pessoas para perto de você. Pensa junto comigo, irmãos. Todo mundo gostava de andar com Jesus. Jesus era convidado para tudo que é festa. Jesus ia na festa na casa do fariseu, Jesus ia na festa do lavrador, Jesus em qualquer tipo de festa, todo mundo queria estar perto de Jesus. Agora pare e pensa junto comigo, quem sou eu e quem é você? E quem é Jesus? Como é que as pessoas pensam de você? Eu não quero ficar perto desse Eduardo não, meu cara chato, tá louco. Não, ixi, esquece. Agora, quando a pessoa gosta de você, irmão, isso significa que você está no caminho certo do Evangelho. Começou a melhorar. A Bíblia diz que havia algumas mulheres que cuidavam de Jesus. Você acha, por exemplo, que essas mulheres não amavam a personalidade de Jesus? Alguns chegam a dizer até que Maria Madalena era apaixonada por ele. E pode até ser que era, mas ele não era. Ela era uma mulher normal, ela não era santa. E Jesus fez tanto bem na vida dela que pode até ser. Mas Jesus nunca teve nada com ela. Mas Jesus também não deixou de andar com ela e com todo mundo, porque ela amava Jesus. Então, irmãos, a gente tem que pensar que quando a gente busca a espiritualidade, busca tornar-nos homens espirituais, o primeiro passo é tentar absorver a mente de Cristo. E é muito simples. É muito simples. Quando você lê o Evangelho, não tenha desespero de ler o Evangelho. Pega Jesus transformando água em vinho, lá em João capítulo 2, na festa de Caná. Lê só até ali. Para e vai pensar. Por que Jesus transformou água em vinho? Deixa eu dar uma olhada. Pega-o pela Bíblia todo dia, irmãos. Todo dia. Está lá todo dia. Assiste-o pela Bíblia todo santo dia. Está lá 10, 15 minutos. Aí você vai pegando a mente de Jesus. Do contrário, como eu falei, você vai pegar a mente da Globo, você vai pegar a mente da Bandeirantes, você vai pegar a mente do Datena, que só fala em tragédia. Então, tenta pegar a mente de Cristo, irmão. Amém? Então, irmão, comprometa-se a estudar a palavra de Deus com fidelidade, com propósito. Entendeu? Se envolva no texto bíblico, que aí você, com certeza, vai se tornar cada vez mais um homem espiritual. E se no decorrer do nosso caminho, que essa aqui é uma notícia boa que eu tenho para você,
Eu não estou falando a nenhum homem natural mais. Só estou falando a homens carnais ou espirituais. Estou falando com gente que ainda é bebezinho em Cristo. E estou falando com gente que já amadureceu. Sabe o que é melhor de tudo? O apóstolo Paulo diz que o processo de ser cristão, ele vai até que nós atinjamos a largura, a estatura e a altura do Filho de Deus. É um processo, é devagar, é com calma. Fique em paz, você está salvo. Deus cuida de você. Diante dos nossos percalços, diante dos nossos erros, diante dos nossos tropeços, diante dos nossos acertos, você não precisa nem se vangloriar e nem se sentir o último ser humano da terra. Lembre-se sempre, Ele esteve aqui para que você pudesse estar aqui hoje. Deus abençoe vocês.